Conversa da tarde no ar, estamos de volta. Que saudade de falar isso, né? Quanto tempo a gente não se encontra aqui ao vivo nas tardes da IPP TV, mas estamos de volta com uma nova temporada do nosso Conversa da Tarde, né? Cenário novo, vocês já estão percebendo aqui que tem coisas novas acontecendo aqui no estúdio, mas tem algo que continuou mesmo, que é a sua participação. Nós queremos contar com seus comentários aqui no chat. Já vou dar uma boa tarde para o pessoal que estava aí acompanhando a pregação, né, que antecedeu o nosso programa, o Paulo Henrique, lá de Dourados, a Mônica, a Moni também, a Vilma de Caxias do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. Continue acompanhando aqui a nossa IPP TV e o programa de hoje está muito especial. Nós vamos falar sobre um tema que com certeza vai te interessar. E a minha pergunta é essa: em algum momento você já parou para pensar assim, eu acho que o meu dia deveria ter mais do que 24 horas, porque não está dando tempo de fazer tudo. Eu tenho muitas tarefas, muitas coisas para executar e o dia passa muito rápido, cada vez mais rápido e cada vez mais nós temos essa sensação, né, de que nos falta tempo. Mas será que realmente nos falta tempo? Porque uma coisa todos nós temos em comum, todos nós temos 24 horas no nosso dia. Mas a pergunta é, como será que nós temos administrado o nosso tempo? Será que nós temos sido bons mordomos do tempo? Ou será que nós temos falhado nessa questão da administração do tempo, temos priorizado as coisas erradas? Nós vamos conversar sobre isso nessa tarde e eu tenho certeza que vai ser um programa muito desafiador e edificante para a sua vida. Então já deixa aqui o seu comentário com o seu nome, com a cidade de onde você está nos assistindo. Eu sei que a IPP TV tem gente do Brasil inteiro acompanhando a nossa programação e até fora do Brasil. Sempre aparece alguém aqui deixando um comentário de pessoas que estão fora do Brasil. Então deixe o seu comentário, daqui a pouquinho eu vou ler o chat aqui e conversar com você, mas já vamos lançar a nossa enquete. Eu quero que você seja muito sincero na resposta dessa enquete, né? Nós queremos te perguntar nessa tarde, você administra bem o seu tempo? Sim ou não? Seja sincero, responda aqui no chat do nosso YouTube se você administra bem o seu tempo ou não. No final do programa nós vamos ver, vamos revelar aí a porcentagem dessa enquete a respeito do tempo, e esse é o tema do programa de hoje: não perca tempo. E isso em todas as áreas da nossa vida, né? Muitas vezes nós despertamos muito tarde para verdades espirituais, às vezes a gente vive a vida cristã sem notar a urgência de fazer missões, por exemplo, de evangelizar, e quando percebemos isso, parece ser tarde demais. E aí, o que é que a gente faz? Vamos aproveitar agora e correr atrás daquilo que nós não fizemos antes, né? Vamos aprender a administrar melhor o nosso tempo. E eu tenho uma música que quero compartilhar com vocês que fala muito sobre isso. É uma música que vai te ajudar a refletir a respeito do nosso tema. A partir dessa temporada, nós temos esse quadro novo aqui, que vai sempre trazer uma música, um cover de alguma música conhecida de vocês, para que a gente possa refletir a respeito do nosso tema. Esse é o nosso quadro Trilha da Tarde. E a música de hoje é Senhor do Tempo, é um cover da música do Paulo César Baruch, né, que tem tudo a ver com aquilo que nós vamos conversar aqui. E essa música fala que a gente tem tempo para tanta coisa, temos tempo para coisas que são periféricas e muitas vezes nos esquecemos daquilo que é fundamental. Acompanhe comigo essa canção. Eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para aquilo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça sobe no momento, antes que tudo perdido esteja, antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo
Tá aí Laura Prado cantando pra gente, né, e nos trazendo essa mensagem da música do Paulo César Baruch, Senhor do Tempo. A gente vai colocar, já colocamos aqui no chat o link para que você possa assistir o vídeo completo, ouvir essa canção, não agora, depois que o nosso programa terminar, você vai poder ouvir e refletir na letra dessa canção. Mas daqui a pouquinho nós vamos receber o Leonardo Silva para conversar com a gente sobre isso. Eu vou fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos falar mais sobre o tema de hoje. Não perca tempo. Eu tenho certeza que você vai ser desafiado através deste bate-papo. Então não saia daí. É um rápido intervalo e já já eu estou de volta. A IPP-TV faz 2 anos e as novidades entram no ar a partir desta segunda. Agora, nossos programas inéditos e ao vivo começam mais cedo. A partir das 7h30 da manhã, você vai orar, louvar e conhecer os projetos missionários da igreja. Às terças e quintas-feiras, o reverendo Mariano Alves Júnior te convida para o Café, Prosa e Missões. E nas quartas, Vitor Quevedo canta as escrituras no programa Palavra e Viola. Às 9h30, pastores, presbíteros e missionários trazem os estudos do Vida Devocional. 10h15, Tainá Félix vai tomar conta das manhãs na IPP-TV com direito a muita informação, entretenimento, culinária, bem-estar e tudo mais. 11h30, os reverendos Hernandes Dias Lopes e Jeremias Pereira conversam sobre os assuntos do nosso dia a dia à luz da Palavra de Deus no Sala de Prosa. E às 11h45, nosso time de jornalistas traz para você o Notícias do Bem, agora mais dinâmico e moderno. Em julho, tudo novo na IPP-TV, a sua TV missionária. De volta com Conversa da Tarde, eu disse que era um intervalo muito rápido, né? E para você que está chegando agora no nosso programa, nós estamos falando sobre o tema Não Perca Tempo. É um tema muito interessante, nós já refletimos aqui na canção Senhor do Tempo, né? E vamos continuar falando sobre como nós administramos o nosso tempo. Inclusive tem uma pergunta aqui no chat que eu quero te convidar a responder. Você administra bem o seu tempo? 67% das pessoas, por enquanto, votaram não. Assumiram aqui que não administram bem o seu tempo, mas nós vamos ver, inclusive, à luz da Palavra de Deus, qual a importância de nós aproveitarmos bem os nossos dias, de nós vivermos de uma forma que não só faça as nossas vontades, mas que também glorifique ao nome do Senhor, né? Então, daqui a pouquinho eu vou ler os comentários de vocês, continue deixando aqui o seu nome, a cidade de onde você está nos assistindo e alguma pergunta relacionada ao nosso tema, mas agora eu quero falar com o nosso convidado de hoje, que é o Leonardo Silva, ele que tem proclamado o Evangelho através do ensino teológico, está com a gente aqui mais uma vez, né, Léo? E ele é casado com a Ellen, é pai do Teófilo e faz parte da liderança aí da igreja Família Jesus Cop, lá em Bragança Paulista. Boa tarde, Léo, muito obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui no nosso Conversa da Tarde. Boa tarde, meu amigo. É um privilégio estar com vocês, poder contribuir de alguma forma. Muito bom. E eu já comecei o programa aqui falando sobre, perguntando, né, quem nunca falou assim, o meu dia deveria ter mais horas, né? Quem nunca teve essa sensação de que tem muitas tarefas e pouco tempo para executá-las. Mas esse é um pensamento correto? Será que é correto a gente falar assim que o nosso dia deve ter mais horas? O que a gente pode falar para as pessoas que constantemente têm tido esse pensamento? Cara, tá tudo ok? Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Tá travando um pouquinho, mas o áudio tá ok. Tá. Eu entendo que é um pensamento muito comum, né? Talvez todos nós já falamos isso sobre ter mais tempo, né? Eu já falei muito que o dia deveria ter 30 horas para a gente conseguir tudo que tem que ser feito.
Mas, parando para pensar, isso parte talvez de um coração prepotente da nossa parte. Porque vamos parar para pensar, Deus, dentro da soberania e da sabedoria completa dele, estabeleceu. Então, na verdade, eu acho que não precisamos de mais tempo, mas precisamos de sabedoria para gerir ele da forma correta e com qualidade. Verdade. Por trás dessa declaração, né, de que, nossa, meu dia deveria ter mais tempo, existem várias problemáticas aí, né? Talvez isso revele uma falta de organização, né? Um erro aí na escolha das prioridades do que fazer durante o seu dia, né? Então, é algo a se refletir. Eu tenho certeza que durante a nossa conversa aqui, quem está nos assistindo vai passar por essa reflexão, né? Por esse questionamento. Mas, biblicamente falando, como nós deveríamos gerenciar o nosso tempo? Bom, muito boa. Boa pergunta, cara. É um tema, na verdade, Marcos, e toda a galera que está assistindo aí, que tem queimado muito dentro do meu coração, sabe? Eu percebo que a modernidade, uma das características da modernidade é essa correria desenfreada, sabe? Às vezes eu vou com os avós, moram numa cidade bem pequenininha, e eles comentam sobre o padrão, sobre a velocidade da vida deles. Eu fico, cara, onde nós erramos, né? O que aconteceu que todo lugar que nós vamos, corrido, tô correndo, tô cheio de coisas, se tornou tão comum para nós atualmente. Então, é um grande desafio. Agora, Efésios, versículo 17, Efésios 5, 17, eu vou ler aqui um trecho. O apóstolo Paulo fala o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, Paulo cria aqui dois tipos de pessoas. O insensato, que vive uma vida não pensada, não refletida, no sentido de não avalia os seus atos. E nós temos aqui o sábio, que compreende a vontade de Deus e vive de acordo com a vontade. Então eu creio que o nosso desafio hoje, como cristãos, como filhos de Deus, é compreender a vontade do Pai. Compreender a vontade do Pai no que diz respeito à nossa vocação, aquilo que Ele nos chamou para fazer, e trabalhar de acordo com essa vontade. Um exemplo simples que eu posso dar para você eu moro em Bragança Paulista, né? Então, é a cidade do Red Bull Bragantino agora, o time do Campeonato Brasileiro, um time muito conhecido. E aqui de casa eu consigo ver, né? Eu consigo ver aqui o estádio. Eu moro muito perto do estádio. Às vezes, quando tem jogo, o pessoal faz gol, grita, eu ouço. E aí o que acontece? Quando chega quinta, quarta-feira que tem um futebol, e não que ir ao futebol seja um problema, não estou falando disso, mas eu tenho parte da liderança da igreja de cuidar do rebanho, de pastorear as pessoas. Agora, pare e pense comigo. Eu tenho ir em um jogo de futebol ou participar de um DNA, de um grupo pequeno, de uma célula que nós chamamos de DNA, no mesmo dia. O que vai fazer com que eu escolha a coisa certa? O discernimento. Quando eu compreendo que naquela semana irmãos, então eu escolho de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Como eu disse, não que assistir futebol ou fazer algo do tipo seja pecado, não. O entretenimento é parte da vida humana, mas isso não pode me roubar daquilo que Deus colocou como missão na minha vida. E como isso acontece nos nossos dias, né? Se nós pararmos para contar assim quanto tempo a gente gasta nas redes sociais, na Netflix, certamente nós vamos nos surpreender, né? Nós gastamos mais tempo do que a gente imagina com isso, né? Existe até o aplicativo do iPhone que diz aí quanto tempo você passa, né? Acho que no Android também deve existir. Quanto tempo você passa conectado no celular, né? Qual o tempo de uso que você tem com esse aparelho. Quando a gente olha isso, a gente já toma um susto, né? A gente acha que não, 1 minutinho aqui, outro ali, 5 minutinhos no Instagram, daqui a pouco mais 5. No final do dia, quanto tempo a gente gastou só rolando o feed do Instagram, ou quantos episódios de 1 hora de uma série a gente assistiu em um dia ou em uma semana. Sim. Nós vamos nos surpreender, não, né? E não que seja errado, entendeu? Todos nós precisamos de momentos de lazer, de entretenimento. Mas eu percebo que no excesso,
A nossa questão está sendo não administrar muito bem o tempo. Então vamos supor, a gente combinou aqui, né? Provavelmente sábado ou domingo. Não, o próximo sábado, fora esse ou outro, nós vamos todo mundo da liderança assistir um jogo de futebol juntos. Mas aí, gente, nós cumprimos tudo aquilo que tinha que ser feito, a minha família está bem cuidada, a igreja está bem cuidada. Aí sim, nós vamos tirar um tempo de comunhão e família juntos, que faz parte da agenda, que nem tem como foco o jogo em si, mas o desenvolver comunhão como irmãos, como família. Sim, verdade. Eu vejo que muitas pessoas perguntam frequentemente, sempre que você abre uma caixinha de pergunta lá no seu Instagram, o pessoal questiona como você consegue ter tempo para ler tanto, como você consegue tirar tempo, né, para ler muito, porque até as pessoas que acham que tem tempo, elas têm essa dificuldade, né, de produzir, de se concentrar, de parar, ler, estudar, porque a nossa mente é tão acelerada e está tão viciada no entretenimento que nós temos essa dificuldade, né? E aí eu queria que você diferenciasse uma questão de gerência de tempo aí entre qualitativa e quantitativa. Eu já vi você falando sobre isso em uma outra oportunidade e acho muito interessante a gente compartilhar sobre isso com o pessoal que está nos assistindo agora. Qual a forma, de que forma o cristão deve pensar, né? Em uma produtividade qualitativa ou quantitativa? Muito bom, muito bom. Então, se a gente olhar para as Escrituras, nós temos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus ordenando ao homem a multiplicação. Então, filhos, façam mais seres humanos. Então, uma das operações favoritas, uma das operações matemáticas favoritas de Deus, talvez seja a multiplicação. Porque ele nos chama a multiplicar pessoas, então, chamados a termos filhos, né? Somos chamados a multiplicar dons e talentos, o próprio Cristo nos chama a essa responsabilidade no Novo Testamento, e também somos chamados a multiplicar discípulos. Então, a multiplicação é uma operação matemática que parece, à luz das Escrituras, que Deus gosta muito. Essas questões, né, no caso, multiplicar pessoas, multiplicar dons, talentos e discípulos, tem um aspecto quantitativo. Então, um exemplo, a Ellen, somos casados faz 8 anos. E aí a Ellen engravidou, agora somos 3. Tem o Theo junto com a gente. Então, nós multiplicamos quantitativamente. Então, acontece, tem uma pessoa a mais foi acrescentada aqui na nossa família. Discípulos, quando nós vamos ganhando alguém para Jesus, quando alguém reconhece o senhorio de Cristo, nós acrescentamos mais uma pedra viva no corpo de Cristo. Dons e talentos fazer com que a pessoa dentro dela também é uma multiplicação quantitativa. Agora, quando nós pensamos, conseguimos gerar mais horas no nosso dia. Porque pare e pense comigo. A todos nós, sejamos cristãos ou não, seja gente boa ou gente má, todos nós recebemos 24 horas por dia na conta. É creditável. E quando nós pensamos em multiplicação de tempo, o que Deus nos chama a responsabilidade é uma multiplicação qualitativa. A forma pela qual eu vou gerir, administrar o meu tempo. Porque eu não digo gerar mais. Por mais que eu me esforce, por mais que eu ore, por mais que eu leia as Escrituras, jamais eu vou conseguir colocar mais horas no meu dia. Tanto que, ao ponto de Jesus falando das preocupações comuns do dia, ele fala, gente, as preocupações de vocês não conseguem acrescentar um côvado, né? Mais ou menos aqui a medida de um antebraço com a mão aqui. Enfim, basicamente, então, é isso que o Senhor nos chama, a multiplicar no aspecto qualitativo. Porque essa sua fala, Marcos, foi muito interessante. E, tipo assim, às vezes realmente eu recebo lá no Instagram, né? A galera me pergunta, como você faz para ler tanto? É simples. Você pode me perguntar qual é a série que está passando atualmente, que é a série mais importante, que é a série... Cara, não faço ideia, velho. Entendeu? Mas né, aquele filme... Cara, por quê? Porque eu optei, e aí é algo pessoal, é algo que o Senhor me confiou, a depositar a minha vida, a confiar, a entregar o meu coração a cumprir aquilo que eu fui vocacionado, que diz respeito à leitura, estudo de filosofia, estudo de teologia. Então, quando eu zelo por isso, eu estou multiplicando ativa. E claro, estou falando só num aspecto de vocação ministerial, mas nós podemos também colocar aqui dentro família. Com o meu filho empurrando um carrinho, sentado com a minha esposa, aí sim assistindo um filme, porque tem um investimento qualitativo ali, é para a qualidade da nossa vida como filhos de Deus.
Muito bom. É interessante pensar sobre essa questão, né, de qualitativo e quantitativo, porque até dentro da igreja mesmo, muitas pessoas medem a saúde espiritual da igreja pelo número de membros, né? Claro, a quantidade é natural, né? Quanto mais a gente evangeliza, discipula, é comum, é natural que a igreja cresça, né? Mas isso não é sinônimo de uma igreja saudável, né? Às vezes a qualidade dos cristãos que ali estão é muito, muito frágil, né? Então, nem sempre a quantidade ela é sinônimo de qualidade, né? E aí, falando de leitura também, como é a área que você aí é especialista, né? Às vezes as pessoas se frustram por ler poucas quantidades de livros e abrem mão de uma leitura assim mais profunda, de um estudo, de parar e ler calmamente, né, para bater uma meta que ela mesmo criou e para aliviar a sua consciência, né? Qual a importância da gente também entender isso, assim, aliviar a nossa consciência de que está tudo bem se você ler um livro calmamente, degustar aquele livro, estudar profundamente naquele livro, ainda que no final do ano você não tenha uma lista enorme de livros lidos, né? Mas o hábito que você criou ali e a profundidade que você estudou esse livro é importante também, não é? Isso, não, claro, porque nós não estamos trabalhando um aspecto performático, mas um aspecto substancial. Eu existia, na verdade, a melhor palavra seria existencial. O que eu estou querendo dizer? Que não é sobre chegar no final do ano, e às vezes eu faço isso porque eu sei que inspira muitas pessoas. Coloco às vezes lá minha pilha de livros e tiro uma foto. Acho que deu uma travadinha, Léo. Vamos ver se retorna o sinal aí. Enquanto retorna, a gente vai ler os comentários aqui do chat rapidinho. Ó. Tem o Valdemir que está falando com a gente de Leme, São Paulo. A Marcela lá de Aracaju diz que é um ótimo tema, também está ligada. A Luciana falou, o Léo é uma bênção, e realmente é. Como ele falou aí, né, no final do ano ele publica a pilha de livros que ele leu, e isso nos inspira mesmo a sermos melhores leitores, né? Agora vamos continuar falando, Léo. Deu uma travadinha, mas vamos continuar de onde a gente parou, né? Tá. Perdão, gente. Desculpa aí, minha internet, acho que deu uma travada. Então, e aí essa questão de entender que um livro me forma. E uma boa leitura tem essa eficiência, ou tem como consequência a formação de quem eu sou. Então o lance todo é não se comparar. Porque, cara, para e pensa comigo. Eu tô 10 anos lendo. 10 anos. Comecei o hábito da leitura quando eu me converti. Então faz 10 anos que eu estou praticando esse hábito. Na verdade, pode ser até algum crente maduro, mas que não tem o hábito da leitura, e ele começou a ler esse ano, ele vai se desenvolver com o tempo. Ele vai se desenvolver no decorrer da vida dele, no investimento que ele faz nessa prática. Então, é esse o nosso desafio. Entender que não é uma questão performática, mas uma questão formativa. Cada livro que eu leio contribui na formação daquilo que Deus quer fazer no meu caráter. E não significa quantidade. Pode pegar, e um exemplo que eu posso dar, é ler, sei lá, 20 jornais sobre fake news. Ou então pegar e ler um livreto que realmente vai me edificar. A quantidade aqui não significou nada à luz da qualidade de um livreto que pode contribuir na minha formação. Muito bom, isso mesmo. E você falou aí que uma verdade, né, que todos nós temos 24 horas, e talvez o que divida aí essa questão de produtividade entre uma pessoa e outra é o planejamento, né? Qual a importância de, sabendo da quantidade de demandas que nós temos e da limitação do nosso tempo, qual a importância do planejamento? Cara, que todos nós recebemos, então, essas 24 horas que eu acabei de citar. 24 horas são como se fosse um rio. Um rio, né? Um rio que corre. A gestão do tempo, ela nos ajuda a canalizar essa água para os lugares corretos. Então, para e pensa. Eu acho que a pior coisa é chegar no final do dia, encostar a cabeça no travesseiro e pensar, eu nem sei onde eu coloquei meu tempo hoje. Isso acontece geralmente muito com dinheiro. Pessoa que não faz uma boa gestão financeira, chega no final do mês, ela nem sabe onde que ela gastou o dinheiro dela. E a grande questão é que o dinheiro a gente trabalha, nós corremos atrás e o Senhor nos acrescenta mais. Agora, a questão é que o tempo não.
agirmos de forma sábia, nós vamos perdê-lo. Por isso que temos que enxergar o tempo dado, essas 24 horas, como um grande rio. E a gestão do tempo como se fossem canos que vão desaguar em áreas específicas. Então, o que eu recomendo sempre? Faça uma agenda diária. Tenha uma agenda semanal, uma agenda mensal. Isso nos ajuda a enxergar onde nós estamos gastando tempo. Essa questão das redes sociais, dá sempre uma olhada. Quanto tempo eu tenho investido nessa parte? Quanto tempo tenho investido nessa parte? Porque assim nós vamos enxergar para onde nós estamos mandando o nosso tempo, que é um bem escasso, né? Em um determinado momento, todos nós vamos morrer e vai acabar esse nosso tempo que o Senhor nos deu. Verdade. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do planejamento, né? Daqui a pouquinho a gente volta com o Leonardo Silva para falar mais sobre esse assunto. E sobre planejamento, o pastor Hernandes Dias Lopes tem um videozinho que eu quero te mostrar aí para você refletir junto com a gente. Vamos ver. E quem não planeja, planeja fracassar. Interessante, hein? Quem não planeja, planeja fracassar. Para qualquer coisa que você for fazer na vida, o planejamento é fundamental. Uma pessoa que trabalha no campo, ela precisa preparar a terra. Sim. Não adianta semear sem preparar a terra. Se vai construir uma casa, um prédio, tem que fazer um planejamento, fazer uma planta, senão não adianta. Pegando esse gancho dessas consequências, uma pessoa que não planeja, a gente pode considerar ela uma pessoa negligente. Negligente, insensata. Por quê? Porque se ela acha que ela vai perder tempo ao planejar, ela está tão apressada para executar, que ela vai executar de forma atabalhoada, de forma equivocada, com resultados desastrosos. Às vezes faz até parte da cultura brasileira de não investir tanto em planejamento. Alguém já brincou, eu acho que isso é piada, é claro, fazendo uma comparação entre os japoneses e os brasileiros, que o japonês planeja 11 meses para executar num único mês. E nós planejamos um mês para executar em 11. Ou seja, o resultado nosso, às vezes, fazendo muito, é o mesmo daquele que planeja mais, mas é mais eficaz na ação. Então, quando você gasta mais tempo planejando, você vai gastar menos tempo na execução, porque você vai executar da maneira certa, na hora certa, com a motivação certa, com resultados melhores. Excelente. Às vezes a gente tem a impressão errada, né, de que se pararmos um tempo para planejar o nosso dia, a gente está perdendo aquele tempo, mas pelo contrário, né, nós estamos aproveitando aí, administrando melhor o nosso dia e com certeza seremos mais produtivos, né? E a missionária Célia falou aqui que é preciso trabalhar com sabedoria aí durante as nossas 24 horas, né? Muito bom. E a Marcela comentou aqui, eu queria indicação de livros sobre o tema. Muito bom. Depois eu vou perguntar ao Léo se ele tem alguma indicação aqui, mas eu tenho uma indicação que eu já quero dar para vocês aqui. E esse é o nosso quadro Literatura da Tarde. Minha indicação é esse livro que eu comprei recentemente na editora Ezion, estou lendo ainda, estou no percurso aqui, que é Redimindo o Seu Tempo, 7 princípios bíblicos para ser intencional, presente e extremamente produtivo. Você pode adquirir esse livro aqui no site da nossa editora Ezion, que é editorezion.com.br, nós entregamos para todo o Brasil. É um lançamento da Pilgrim and the Purpose Paper. Vamos deixar também aqui no chat o link para que você possa ir direto no site da Editora Ezion e adquirir essa obra. E vou ler um trechinho para vocês aqui que eu achei muito interessante. Logo no começo do livro, ele fala assim, que se nós quisermos dominar o tempo, nós devemos conhecer o autor do tempo, o significado do tempo e conhecer o papel que ele nos chama a desempenhar em sua grande história. Então não adianta querer administrar bem o seu tempo sem conhecer o autor do tempo, sem entender aquilo que ele espera de nós, como ele deseja que eu e você vivamos os nossos dias, né? Então esse livro nos desafia o tempo inteiro a administrar o nosso tempo com sabedoria e priorizar também as coisas do Senhor. Redimindo o Tempo, do Jordan Raynor, 7 princípios bíblicos para ser intencional, presente, extremamente produtivo. O link está aqui no chat para você adquirir lá no site da nossa editora. É um livro lindo,
vale muito a pena você adquirir se você gosta desse assunto e deseja se aprofundar nisso. E eu quero continuar falando com o Leonardo Silva aqui. E a pergunta que eu tenho para você agora, Léo, é em relação a um pecado que muitas vezes ele é tido como um pecado aceitável, né? Que é o pecado da preguiça. E muitas pessoas têm dificuldade de colocar o seu planejamento em ação por conta da preguiça. Às vezes ela até planeja, né? Às vezes no final do ano ela até faz a lista de metas delas para o ano seguinte. Às vezes ela planeja o seu dia, mas ela não executa, não por falta de tempo, mas muitas vezes por preguiça, né? Como é que a gente pode vencer essa preguiça? Cara, muito bom. Primeiro, perdão aí pela internet, não sei o que houve aqui, tava tudo ok. Enfim, Sem problema. cara, eu vejo que a preguiça, por vezes, é uma falta de foco. Porque, vamos parar pra pensar comigo. Geralmente eu ouço assim, eu tenho muita dificuldade de acordar cedo. E eu não tô falando que acordar cedo seja a questão certa e tal, cada um, né, entende a hora que tem que acordar aí. O que eu quero dizer é no seguinte sentido. Imagina só que amanhã eu te falo assim, você que tem dificuldade de acordar cedo, você vai ganhar R$ 1 milhão, R$ 1 milhão, se você acordar 6 horas da manhã. Marcos, sinceramente, será que mesmo aquele que tem dificuldade não acordaria? Sim, vai Bom, dar um pelo jeito menos e vai acordar sim. Eu acordaria. Sim, com certeza. Porque a motivação é maior, é superior à minha preguiça que eu estou sentindo. Então, qual que é o nosso desafio? Colocar por trás, né? Colocar como alvo um objetivo que seja superior às minhas desculpas e à minha preguiça. E aqui eu nem estou entrando num aspecto de vocação, podermos viver aquilo que Deus espera de nós, nós podemos participar, da história e do plano de Deus, que já é algo extremamente grandioso, que já é algo extremamente nobre, e se isso não cativa o nosso coração, dificilmente R$ 1 milhão vai cativar. Mas o grande antídoto, ou o grande remédio contra a preguiça, é colocar o seu foco, é colocar a sua atenção, a sua em uma missão superior, em uma missão que supera a sua preguiça e talvez até mesmo a negligência ou a... Deu mais uma travadinha aí, vamos ver se a gente retorna. Ok. Voltou, beleza. De novo travou? Enquanto... Beleza. Enquanto... Tá aí, Léo? Tô aqui, tô ouvindo. Ah, beleza. Fechou. Agora, muitas pessoas podem, assim, ter a dificuldade de dizer eu sou preguiçoso, né? Assumir, esse é um pecado que eu luto e etc. Mas, talvez, se a gente entender os perigos da preguiça, nós iremos ser mais críticos conosco, né? E dizer assim, olha, talvez realmente não seja cansaço, seja preguiça, né? Quais são os perigos desse pecado que é a preguiça? Acho que a primeira coisa, Marcos, seria nós chegarmos diante de Deus para prestar contas. E não digo no aspecto de salvação, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas é nós pararmos para pensar e entender aquele texto de Hebreus, que fala que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha, e que a gente possa, para que nós possamos assumir essa responsabilidade, que agora o bastão está na nossa mão. Para pensar, claro, nós cremos na soberania de Deus, se não for a gente, Deus levanta para a pessoa, mas o propósito dele vai se cumprir. Agora, é o privilégio que nós temos de poder participar daquilo que Deus está fazendo na Terra, cara. E se eu parar e começar a analisar que minha preguiça, que aliás é um pecado, tá me roubando de participar da missão de Deus, cara. E para identificar a preguiça é muito simples. Eu tenho motivação ou encorajamento secundárias no mesmo daquilo que eu precisava fazer como primordial. Para pensar, tô aqui e agora, cara, poxa, vou ler, mas aqui tá passando aqui agora uma série muito legal. Então, não é sobre o cansaço, é sobre uma preguiça. Por quê? Qualquer tipo de estímulo digital, ele tem uma frequência
que ele passa para o nosso cérebro superior do que o de uma leitura. Então, na verdade, nós cansamos mais ao assistir uma televisão, assistir um vídeo constantemente, do que ao ler um livro, ou do que ao dedicar, sei lá em qual área for. Então, o nosso desafio aqui como filhos de Deus eu estou sendo roubado, privado de participar da missão que Deus confiou a mim para que eu participasse junto com ele, por conta da preguiça? Cara, esse é meu maior questionamento, sabe? Será que eu estou sendo zeloso ou estou sendo preguiçoso com aquilo que Deus me responsabilizou? É um privilégio fazer na Terra, cara. É verdade. Quero falar um pouquinho mais sobre essa questão da importância de servirmos ao Senhor, né, e do que nos impede, mas vamos ver o que o pastor Tiago Henrique tem a falar a respeito da armadilha que é a preguiça. No reino de Deus não tem espaço para negligência. No reino de Deus não tem espaço para esterilidade. No reino de Deus não tem espaço. Vamos dar uma corrigida agora aqui. O pastor Tiago Henrique vai falar sobre a armadilha da preguiça. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar esse vídeo do Hernandes, que eu sei que você ficou curioso. Vamos ver, a armadilha da preguiça. A armadilha da preguiça, ela pode prender e controlar pessoas nos seus hábitos por anos, destruindo o potencial de crescimento que essa pessoa poderia ter na vida, porque ela constantemente vive a superficialidade. Nós temos na nossa mente a ideia de que a preguiça é a ausência de uma atividade mais contínua. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e quando também avaliamos esse pecado, nós temos a ideia de que a preguiça não é só a ausência de atividade, mas às vezes a pessoa tem uma agenda constante na sua atividade, mas ela faz tudo com superficialidade. Ela não consegue desenvolver, ela não consegue crescer. Se ela toca um instrumento, ela toca de forma limitada. Se ela está estudando, aquela famosa frase, não sei se você já falou isso, passei, tá bom. Faculdade, escola, cursinho. Passei, tá bom. Isso pode ser uma fala, né, de um preguiçoso. O que eu quero? Eu não quero viver tensões na vida. Eu não quero viver conflitos. Passei, é 7. Se eu tirar 7,1, 7 já tá bom. Se eu tirar 6,9, eu choro pro professor. Isso pode ser uma característica de alguém que vive constantemente fora de uma reflexão da vida e vivendo simplesmente de uma forma medíocre, mediana. E a armadilha da preguiça, como eu disse, ela pode controlar os nossos hábitos por anos, né? Uma vida de sonhos não realizados, planos fracassados e pessoas decepcionadas são sempre as amargas lembranças daquele que lida com a preguiça. Pois é, tá aí, né? Muito importante a gente pensar e ser críticos a respeito disso. E no chat aqui, a gente continua com a enquete aberta, perguntando se você administra bem o seu tempo ou não. E se você respondeu não, já vai pensando aí, será que é por questão de preguiça? O que será que a gente pode mudar essa realidade aí? Porque 81% das pessoas responderam que não administram bem o seu tempo em um chat, e na nossa outra live, nós temos 2 lives rolando aqui, né? Na outra live, 58% responderam que não administram bem o seu tempo. São porcentagens diferentes, mas nas duas, a grande maioria falou que não administra bem o seu tempo. O Fernando Trindade diz que já adquiriu o livro dele, Remida o Seu Tempo. Você não vai se arrepender, Fernando, uma ótima aquisição. A Marta Sena falou que detesta a preguiça, principalmente homem preguiçoso, e que ela ama trabalhar. É verdade, é importante saber trabalhar, né? Esse livro também fala sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui o trechinho que ele fala sobre o trabalho, né? É importante a gente gostar de trabalhar. Ele fala assim, que o pecado tornou o trabalho e os nossos esforços de produtividade difíceis, mas algo em nossas almas e na palavra de Deus nos diz que o trabalho deveria ser muito bom. A gente tem que gostar mesmo de trabalhar, fazer com alegria as nossas tarefas, né? Aquilo que Deus nos permite fazer. E a Karina também está com a gente aqui, deixando seu comentário, deu uma boa tarde para todos da IPPTV, ela é lá de Recife, diz glória a Deus por Jesus, o nosso Salvador, oro para que todos em Cristo
possam ser salvos. Amém. O Diego falou que fez um questionamento, né, bem filosófico aqui. Estamos vivendo ou simplesmente existindo? 24 horas por dia parece tão pouco e ainda assim, às vezes parece que não fizemos nada. A Eula Maria também está com a gente. Está todo mundo muito reflexivo, né, sobre esse tema. Isso é bom. Léo, vamos continuar falando sobre essa questão do privilégio de trabalhar para o Senhor, né? Como você mesmo falou aí, que nós deveríamos, e isso já deveria ser motivação suficiente, né? Para deixarmos a preguiça de lado e trabalharmos com alegria na obra do Senhor. Mas, às vezes, existem muitos fatores que nos impedem de servirmos a Deus, de participarmos das atividades das nossas igrejas, né? Algumas desses empecilhos são desculpas que nós colocamos e dizemos, a gente tem muitas tarefas do nosso dia, nós trabalhamos demais, então não sobra tempo. Como a gente pode ser ativo na igreja, trabalhar na obra do Senhor e conciliar isso com as tarefas do dia a dia, com as questões do trabalho, da casa, da família, né? Como a gente consegue conciliar tudo isso? Muito bom, boa pergunta. Eu acho que a primeira coisa é ter consciência de tudo que eu faço com Deus. Seja um lavabo, seja uma pregação, um diálogo com o meu próximo trabalho, seja lá o que for, tudo o que eu faço deve ser para a glória de Deus. Por quê? Talvez por causa da mentalidade dualista, platônica, não é o momento da gente falar sobre isso aqui, mas nós construímos dentro de nós esse momento sagrado e esse momento profano. Ou esse momento sagrado e esse momento... E aí, qual que é a grande questão? Que nós pensamos que existe um momento neutro. Que nós não estamos diante de Deus. Que nós estamos fazendo as coisas diante do nada. Como se Deus não estivesse naquele lugar juntamente conosco. E claro que talvez a presença não está conosco, mas a sua onipresença está conosco em todos os lugares. Então, para sermos zelosos e cuidadosos, precisamos tomar consciência. Deus vê cada obra que eu produzo. E essa obra só pode ter duas posturas, ou só pode ter duas qualidades, ou duas características. Ou ela é uma adoração a Deus, ou ela é um ato de rebeldia. Não existe neutralidade. Tem alguém fazendo alguma coisa que Deus fala, não é bom e nem ruim, vou ficar aqui olhando. Não. Diante do Senhor, ou nós estamos fazendo algo que o adora, ou nós estamos fazendo algo que é contra ele, ou um ato de rebeldia. Claro, eu até brinco falando para a galera aqui da nossa igreja local, da família Desascope, que o crente ele tem jornada dupla. A gente para pensar, dá algo em torno de 2 jornadas de trabalho. Geralmente nós trabalhamos 8 horas por dia, né? E aí depois, 3, 2, no mínimo 3 por semana, você investe ali cerca de 2, 3 horas na sua igreja local. Considerando que alguém ainda é um membro que não faz tantas coisas na igreja, talvez um líder, aí pronto, né? Aí o líder já se entregou. Verdade. Posso falar? Pode falar. Ah, tá. Então, essa a grande questão. Ter em mente que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E claro, agendas. Gente, não vamos conseguir administrar bem o nosso tempo sem agendas. Precisamos definir o que eu vou fazer. Nós entendemos por vezes que a disciplina nos gera escravidão. Mas, na verdade, a disciplina nos gera liberdade. Porque eu falo para minha mente e para minhas vontades que eu não vou agir escravo de mim mesmo, mas disposto a cumprir o propósito que foi estabelecido. Seja ser um pai, seja ser um filho, seja ser um estudante, seja ser um marido ou coisa do tipo. Então, agendas são ferramentas gratuitas que tem na internet e que nós podemos utilizar, que nos ajuda muito. Isso aí. O pessoal mais antigo pode fazer à mão, né? Quem é acostumado com papel, até os mais novos também. Tem gente que ainda prefere, né, essa questão analógica, mas não tem desculpa, porque temos aí digital, diversos tipos de forma de se organizar e planejar bem o seu dia, né? Mas como nós estávamos falando sobre essa dedicação na obra do Senhor, e mais especificamente na igreja, né? Qual é a probabilidade, qual é a problemática
de nós não servirmos ao Senhor, de nós não nos engajarmos, não separarmos diante de tantas tarefas um tempinho para ser ativo na obra de Deus, falando assim no contexto de igreja, porque o crente o tempo inteiro está em missão, né? A gente vai para o nosso trabalho, nós estamos em missão, encontramos uma pessoa no ponto de ônibus, a gente está ali trabalhando para o Senhor, mas a gente também precisa se envolver com a nossa igreja local, né? Procurar um departamento para trabalhar, enfim. Qual é a problemática de não servirmos ao Senhor nesse sentido? Cara, talvez seja experimentar, ou na verdade viver uma igreja, uma estrutura de igreja consumista. Então eu vou na igreja local adquirir ou consumir, entre aspas, um produto religioso. E uma igreja, a última coisa que ela faz é prestar um serviço religioso. Igreja é uma família. É uma família para o Pai e é um corpo para o Filho e uma morada para o Espírito Santo. Então, nós, como família, assumimos cada um a responsabilidade. Então, vamos supor, estou aqui em casa, com a minha família biológica, né? E também minha família da fé, que é minha esposa e meu filho. Se eu não pegar e não fizer a minha parte aqui em casa, arrumando alguma coisa que tem que arrumar, lavando alguma coisa que tem que lavar, organizando alguma coisa que tem que organizar, eu estou deixando de cuidar daqueles que eu amo. Então, olhar para uma comunidade local e o serviço, Marcos, nós crucificarmos nossa carne. Por que eu quero dizer? Talvez eu chego na igreja e aí eu sou responsável pela limpeza da igreja. Poxa, os caras deixaram tudo limpo, os caras deixaram tudo sujo. Meu amigo, eu pego minha carne ali e falo, eu estou fazendo isso aqui para a glória de Deus e para contribuir na edificação do meu próximo. Então, como eu sou um filho de Deus consciente, eu chego no ambiente, ele pode estar ruim, mas quando eu sair daqui, ele tem que estar melhor. De manifestar as virtudes de Deus naquele ambiente. Assumir uma responsabilidade com a igreja local é algo essencial para o cristão. Nós não vamos conseguir viver fora daquilo que Deus está fazendo na terra. Sabe? Essa convocação. E eu percebo, por vezes, eu termino falando isso, que a igreja brasileira está caminhando, talvez, para uma metodologia de igreja de consumo, de produto. Eu vou lá e consumo um culto. Eu consumo ali um louvor, eu consumo uma adoração, eu consumo uma pregação. Hoje o louvor foi muito bom, né? Vou anotar aqui. Amigo, somos uma família. Se o louvor não foi bom, então amanhã eu vou ligar pro líder, vou marcar um café com ele, vou perguntar se tá tudo bem com o coração dele. A guitarra precisa de uma corda nova, se tá tudo certo com o violão, porque se não tiver, eu vou me responsabilizar por isso. Porque eu não tô no lugar para consumir um produto parte, que eu tenho uma aliança com essas pessoas. Então, cara, não se envolver com a igreja local talvez seja a mentalidade de um crente apático ou até frio no seu aspecto relacional ali, porque é um privilégio, cara. Verdade. Sobre esse grande privilégio que nós temos, o pastor Hernandes vai falar agora nesse vídeo. A negligência vai tirar de você essa oportunidade de servir no reino de Deus. Vamos ver. No reino de Deus não tem espaço para negligência. No reino de Deus não tem espaço para esterilidade. No reino de Deus não tem espaço para aqueles que receberam e enterraram o que receberam das mãos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Deus está nos dando uma chance antes de nós prestarmos conta. E Ele está dizendo o seguinte: cuidado com a negligência. Cuidado com a negligência. Porque a negligência vai tirar de você o privilégio da oportunidade que o Senhor colocou na sua mão. Tá aí, precisamos realmente nos alertar sobre isso, né? Para finalizar o nosso bate-papo agora, Léo, eu queria que você deixasse uma palavra final e já quero te agradecer demais por esse tempo, por essa conversa tão edificante, desafiadora nessa tarde. E pedir para você deixar aqui uma mensagem para todo mundo que está acompanhando ao vivo e para aqueles que vão assistir esse programa posteriormente. Amém. Cara, muito obrigado. Na verdade, assim, deixar uma mensagem depois de uma exposiçãozinha do Hernandes é difícil, né? Para ficar claro aí. Cara, o Hernandes é um presente de Deus para a igreja. Enfim, vamos lá. A mensagem é que dentro da nossa gestão do que nós estamos fazendo, que temos como responsabilidade, existe um tempo. O que eu quero dizer?
alguns lugares dos evangelhos, né, nós temos um relato de Jesus colocando um lugar que nós... Marcos capítulo 1, versículo 35, a Bíblia diz: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Lucas 5,16, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Mateus 14, 23, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Tudo é muito importante. O servir na igreja local, o estudo para cumprir a minha vocação, o meu trabalho que eu faço para glorificar a Deus, mas existe um tempo dentro do tempo que é essencial, que é o tempo de intimidade com Deus. Então, gente, do meu coração, separe, seja criterioso, seja sistemático, separe um período para ter intimidade com Deus, somente por meio desse relacionamento com Ele, claro, pautado, fundamentado na palavra, mas guiado pelo Espírito Santo, de fato, e experimentar o melhor que Ele tem para nós, que é Ele mesmo. Amém, amém. Léo, um abraço para você, sua esposa, seu filho, e espero contar mais vezes aí com sua participação aqui no Conversa, tá? Deus te abençoe. Amém. Obrigado, valeu. Você que está nos assistindo aqui, segue lá o Leonardo e consome o conteúdo que ele tem publicado nas redes sociais. Leonardo_Jesuscop. É uma bênção o Instagram do Léo e vai te motivar aí a ler mais, a ser mais produtivo no seu dia. Então, faça isso. E eu quero agradecer todos os comentários aqui, o pessoal que participou, que votou na nossa enquete, né? Vamos finalizar a enquete aqui. 80% das pessoas em um chat disseram que não administram bem o seu tempo e 53% no outro chat falaram também que não administram bem o seu tempo. Eu espero que após esse programa essa realidade mude aí. Podemos encerrar a nossa enquete e nós terminamos o nosso programa de hoje. Com certeza foi muito abençoador, muito edificante. A gente sempre termina a Conversa da Tarde com música, né? Para que você possa aí adorar o Senhor, refletir sobre aquilo que foi conversado. Quero te convidar toda quarta-feira às 14h30 a participar conosco aqui ao vivo. Nos ajude a divulgar o nosso programa. O Conversa da Tarde está de volta ao vivo aqui na programação da IPPTV. E nós temos preparado muito conteúdo para vocês. Temos programa novo nas nossas manhãs, né? Todas as manhãs aí a Tainá Félix chega com o Tudo Mais, um programa de variedades também que estreou essa semana. Continue acompanhando a programação da nossa IPPTV, que tem sido feito com muito carinho para abençoar a sua vida, edificar aí a sua casa. Então, muito obrigado pela companhia. Eu te espero semana que vem, Conversa da Tarde ao vivo às 14h30 aqui na IPPTV. Até mais. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar.
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, é o nosso Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno,